depois desse enunciado da prova aí. Olha, o que aconteceu? Primeiro que eu não li, né? Ah, Segundo que já parti para as questões. E terceiro, quando fui avisado e li e não entendi. Então eu sou muito burro mesmo. mas o que você não entendeu? Não, eu vi lá só assim, eu li, né? Eu li e entendi o contrário. Tá escrito lá, se você consultar, deixe sem marcar com consulta, que já está subentendido que você consultou. Eu burro Certo. marcou com consulta. Você escreveu com consulta? Isso é consciência, Não tem problema, é, é que a correção da prova sem consulta e da prova com consulta, as correções são diferenciadas, né? Você tem que. Então, a cronologia de Calvino lá, eu não consigo memorizar aquilo. Eu vou ter que parar uma época aí só para memorizar aquilo ali, né? Hoje eu incapaz de eu escrever a cronologia de Calvino sem uma consulta. Eu não consigo hoje. Pode ser que Não, daqui mas a isso é 10 anos eu tranquilo. consiga. Isso é tranquilo. Nessa prova, é, por exemplo, quem fez sem consulta, a cronologia do João Calvino não tem que ser assim tão detalhada que nem vocês fizeram naquela tarefa e como eu apresentei também na aula, que eu apresentei aquele PowerPoint. Agora, quem fez com consulta, obviamente, a exigência é um pouco maior, né? Porque você estava lendo lá e não tem sentido, né? Agora, quem fez sem consulta, não tem que ter assim, detalhado uma cronologia, né? Mas é que é importante que quem estuda a história do calvinismo, teologia calvinista e tudo mais, tenha noções de quem foi Calvino. Veja bem, a questão não é você fazer uma hagiografia. Vocês lembram desse termo? Hagiografia? Lá do grego, hagios, lembram? O que é hagios no grego? É o alfa aspirado, né? Hagios, né? É O santo, que né? é? Hã? Santo. Tá, vocês estão todos com medo de falar aí. Você já sabe, né? Santo, tá certo. Quem que falou? Hudson? Né? Isso. Santo. Né? Então, o que é uma geografia? Né? A escrita sobre os santos, né? A história dos santos. Né? Obviamente que isso é alguma coisa muito forte, muito poderosa, muito importante na Igreja Católica Apostólica Romana. E é também, por vários sentidos, embora eles não tenham a mesma ideia de adoração de santo, como a Igreja Católica Apostólica Romana tem, mas é uma coisa interessante, pertinente também na Igreja Oriental, na Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa trabalha com os ícones, né? Sempre nos cultos ou missa, eles têm os ícones. Né? Então, os ícones, que são as imagens dos cristãos do passado, né? Os santos do passado. Embora na Igreja Oriental eles não recebam, não tem a mesma ideia de culto como tem na Igreja Católica do lado ocidental, né? E nós não temos adoração de santo. Então, o protestante não faz a geografia, não faz estudo dos santos, escrever sobre os santos. Então, não é esse o caso. Qual é o caso? É uma coisa que eu já tenho insistido com vocês aqui em outros momentos e vamos insistir de novo. Né? Vocês acabaram de fazer ali a prova. Qual é a questão? É que teologia é sempre, gente, contextual, certo?
Então, para você entender o que Calvino escreveu nas Institutas, nos comentários bíblicos, a teologia que Calvino construiu, você precisa de entender Calvino no tempo dele. Certo? E não adianta a gente ficar repetindo o Calvino. Calvino disse isso. Ele disse isso como? Por quê? Em que contexto? Então, isso é uma coisa importante para quem estuda teologia. Agora, se você vai ser daquele teólogo papagaio, que você vai ficar só repetindo, sem reflexão, aí também tanto faz, né? Você lê e fica por isso mesmo. Mas se você quer ser um pastor, um teólogo honesto, sério, então você tem que conhecer um contexto onde as teologias foram formuladas. Eu expliquei isso para vocês numa das nossas primeiras aulas, lá o ano passado. Eu já comecei. E também isso não foi novidade para vocês, porque eu tenho certeza que algum dos meus colegas, lá no primeiro ano, já tinham dito alguma coisa nesse sentido para vocês. Certeza. Algum colega da teologia bíblica pode ter, talvez provavelmente da teologia bíblica, né? Falado alguma coisa para vocês. É possível que o Gesiel, na área de filosofia, tenha falado alguma coisa nesse sentido para vocês, né? Então, a gente, porque nós, professores, também conversamos na sala dos professores, conversamos nas reuniões, conversamos fora da sala dos professores, fora da sala fora das reuniões, né? E a gente sabe que a gente tem algumas coisas em comum, uma delas é essa, a gente ter essa percepção de que a teologia precisa de ser texto. Então, lá na primeira aula nossa, numa das primeiras aulas, eu dei, inclusive, como exemplo, aquele negócio de eu ter ouvido quando criança, e uma coisa que esse Feliciano aí falou, de que o negro é fruto, a cor negra é fruto da maldição. De onde que vem essa explicação? Né? É uma explicação do texto lá de Gênesis, que atribui uma maldição aos filhos de Cão, uma marca, não diz que marca que é, necessariamente, lá no texto bíblico, mas houve uma interpretação, né, acerca disso. Olha, essa interpretação é relativamente recente, né? É uma interpretação que aparece de modo muito claro no protestantismo norte-americano, no protestantismo conservador norte-americano, no protestantismo conservador norte-americano, especialmente do sul dos Estados Unidos, que é onde nós temos essa questão da supremacia branca, da defesa da escravidão, do negro, tal, porque são inferiores. Então, veja como uma doutrina, um dogma, uma teologia, uma interpretação bíblica pode estar a favor de ou contra, né, de um determinado grupo social ou de uma determinada ideia política, social, econômica, etc. e tal. Isso faz parte. Então é importante isso. Por isso que eu insisti. Vocês fizeram uma tarefa, depois a gente teve uma aula que eu apresentei lá uma cronologia, mas eu fiz mais do que a cronologia. E isso está presente nas outras questões, né? Muito bem. O Eduardo levantou a mão, quer falar? Não, eu ia comentar justamente sobre esse exemplo que o senhor deu, o senhor já falou mesmo. Tá bom, Eduardo, obrigado. Então é isso. Aí depois a gente tem a outra questão, que é sobre a obra literária de Calvino, né? E por que as Institutas é considerada a principal obra, né? Parece que ficou um erro gramatical ali, mas se você prestar atenção que eu coloquei Institutas entre aspas, né? E depois tratei como a principal obra, por isso que o verbo está ali no singular, né?
Então, a obra Institutas é considerada a principal obra de João Calvino, né? Bom, vocês, a hora que eu entregar a prova, vocês vão receber o feedback, né? Vocês não recebem esse feedback quando entregam, né? Nesse caso, não, porque eu coloquei correção manual, né? Mas quando a prova tem questões de múltipla escolha, quando você responde, entrega, você tem acesso a um feedback quando se a resposta está certa ou errada, não tem? Antes mesmo da correção, né? Sim, temos. Exatamente. Eu acho que tem como eu fazer as duas coisas, eu tenho que verificar isso. Eu permiti, porque eu já coloquei, já tenho feedback nas respostas lá. Todo mundo tem o mesmo feedback, tem a mesma resposta. É uma espécie de, como que chama? Uma grade de correção que todo mundo vai receber igual, quando eu entregar a prova, porque são os itens que estão lá, né? Por que eu faço? Eu vou explicar um pouco por que eu fiz esse tipo de pergunta. É muito comum uma crítica feita a João Calvino. João Calvino é muito criticado. Nas aulas presenciais, e, aliás, eu acho até que eu vou colocar esse vídeo, são 2 pequenos vídeos, eu vou ver se eu consigo colocar disponível para vocês. Eu recebi agora há pouco um e-mail de um vídeo que eu coloquei na coisa, que é um filme antigo e tal, e eu tinha esse filme, que eu acho que eu baixei mesmo na internet, e coloquei no meu canal do YouTube, que o meu canal não é um canal aberto, é um canal só para os meus alunos mesmo. Eu mando lá para vocês o link e tal, né, para vocês assistirem, né? Eu não tenho interesse, pelo menos nesse momento, de fazer um canal aberto, até porque eu coloco aulas gravadas, tal, né? Tem algumas aulas, às vezes, como essa aqui, aparece vocês, aí vocês vão me processar por direitos de imagem, tal, aí vai ficar meio complicado. Já pensou eu pagar um pouco para cada um de direito de imagem? Colocar lá, então é só para os alunos a, verem lá, né? Aí eu coloquei o filme lá e faz tempo já que o filme está lá. Eu recebi um e-mail agora há pouco, um pouco antes dessa aula, eu abri meus e-mails lá, tinha lá o seu e-mail foi cancelado, foi bloqueado, o seu filme lá, que é um filme sobre o John Wycliffe, que eu acho até que vocês assistiram já. Está bloqueado porque direitos autorais. Espero que eu não tenha nenhum que pagar nada para alguém, mas enfim, tem isso lá, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Eu fui contar essa história, me perdi um pouco aqui. Fala, Anderson. Oi, professor, bom dia. Eu mais cedo mandei para o senhor uma mensagem, justamente Sim. porque eu não li o enunciado da prova, e como eu comentei com o senhor, aí eu fiz a prova, entreguei, fui sem consulta, aí depois eu vi no grupo o pessoal comentando, vocês viram tal, a questão do enunciado, e eu gostaria de pedir para o senhor relevar na hora de avaliar a minha prova, por gentileza, porque é só um pedido que eu quero deixar em aberto, porque normalmente subentende que a prova já é sem consulta, né? E eu nem... Você já mandou mensagem para mim aqui, e eu estou na maior empolgação aqui falando das coisas. Me desculpa por isso falar isso agora. Para falar isso aqui, mas vamos lá.
Então, eu estava falando porque eu costumo passar 2 vídeos na aula, quando a gente tinha aula presencial, tal, né? Um vídeo super favorável ao João Calvino, os 2 vídeos são curtinhos, são menos de 10 minutos cada um. Um vídeo é do John Piper, que só falta ajoelhar e fazer uma oração para o João Calvino lá no vídeo, né? O John Piper, que nem é presbiteriano, né? Ele é batista, né, se eu não me engano, né? Mas é ultra calvinista e tal, né? É um videozinho que ele grava em Genebra, né? E um outro vídeo é um vídeo que eu uma vez encontrei isso na internet, é um vídeo no YouTube, né? Então o vídeo é em espanhol, não tem legenda, mas prestando atenção, dá para entender bem, né? E é um vídeo que o cara um vídeo menorzinho do que o vídeo do John Piper, um pouco menor, uns 2 minutos menor. O cara detona com o João Calvino, ele chama João Calvino de tudo, né? Ele só não chama de santo, mas daí para baixo ele chama de tudo, João Calvino, no vídeo lá, né? Então, quer dizer, ele é amado, é odiado e tal, né? Então, a ideia é essa mesmo, é mostrar os vídeos para ver, olha, é isso, né? E aí, mais uma das acusações que fazem sobre João Calvino, isso aí alguém escreveu uma vez e tal, né? Num livro, é que João Calvino nunca foi um escritor, assim, tão importante, ele só escreveu uma obra, só escreveu as Institutas. Então, daí a minha pergunta, João Calvino não escreveu só as Institutas. João Calvino escreveu um monte de coisa. Escreveu tratados sobre oração, tratado sobre vida cristã, tratado sobre a Santa Ceia, escreveu várias coisas assim. João Calvino escreveu uma confissão de fé, lembra que a gente falou na outra aula? Né? Escreveu liturgia, ele escreveu a liturgia da igreja de Estrasburgo, foi Calvino que escreveu. Depois ele volta para Genebra, então ele participa também da liturgia de Genebra, escrevendo a liturgia de Genebra, né? Com orações escritas, uma série de coisas, né? Ele escreveu, o Misael está lembrando aí, né, uma obra filosófica, ao mesmo tempo uma obra de filosofia e de direito, que é o comentário do livro De Clemência, do Sêneca, que é um dos mais importantes advogados do Império Romano, né? Não só advogado, ele era advogado, filósofo, foi um dos mais importantes intelectuais de Roma, da segunda metade do século I, né? Já da época em que existe o cristianismo, né? Inclusive, se eu não me engano, De Clemência, se eu não me engano, posso estar enganado, mas vocês podem pesquisar depois, mas se eu não me engano, quando o Sêneca escreveu da clemência, né, sobre a clemência, sobre a misericórdia, seria talvez uma tradução, se eu não me engano, uma coisa que é comum, né, ele ofereceu, né, ele dedicou ao Nero, ao imperador Nero, que depois botou fogo em Roma, né, se eu não me engano. Então, Calvino fez essa obra, né? Depois ele escreveu uma lá, que é um nome em latim, né? Psicopania, como que é? Quem é bom aí nessas coisas, que é um texto sobre, antes dele ser famoso ainda, né? Antes de escrever as Institutas, que é um texto sobre o sono da alma, sobre... na verdade, ele não concorda com a doutrina, né? É para condenar essa doutrina do sono da alma. Acho que o Misael está pesquisando lá na internet, lá depois você coloca ou fala para nós aí o nome certinho lá, se você... Parece que é psicoquinismo, psicopaniquismo. Mas o nome do livro acho que é
psicopaniquia, da obra do Calvino, um negócio assim. Né? Calvino escreveu muitas cartas numa época que as cartas eram também obras de literatura, né? Que é uma coisa que vem desde a antiguidade, né? A gente tem na Bíblia, né? As epístolas, né? Então, Calvino chegou a escrever hino também. Aliás, eu nem coloquei no feedback que Calvino escreveu hinos. Tá? Tem hino atribuído a Calvino, letra, porque ele não era músico como era Lutero. Né? Então, Calvino escreveu comentários bíblicos e sermões. Vocês sabem que Calvino se reunia uma vez por semana para ensinar a Bíblia aos pastores de Genebra. Então, ele fazia uma exposição exegética dos textos bíblicos. Né? E ele... o que é, Rogério, que você colocou esse link aí? Eu mandei aí, porque tudo que o senhor falou aí está discriminado nesse artigo aí, as obras dele estão separadas no item 2, aí tem todas as obras que ele escreveu, então. né? Bastante coisa como o senhor falou. Legal, eu nem conheço, eu não lembro. Deve ser do Alderi, né? Eu não... desculpa. Então, ele tem os comentários bíblicos. Então, ele se reunia com os pastores e fazia uma exposição bíblica, semanalmente, uma vez por semana. Essa exposição bíblica ia acontecer a mesma coisa com os sermões. Então, Calvino pregava lá na Catedral de São Pedro. Isso é uma coisa curiosa. A Catedral de São Pedro, que existe até hoje não mudou de nome. Então, nós, protestantes, também podemos ter igreja com o nome aí de santo, né? Então, lá em Genebra tem a Catedral de São Pedro, né? Que não é a Catedral de São Pedro, né? Claro, né? Mais nobre, né? É Chartres de Saint-Pierre, né? Então, porque fala francesa, né? Genebra, né? Então, tanto as aulas que ele ministrava como os sermões tinha um secretário que ia anotando. Depois, Calvino revisava aquilo lá, complementava e tal, e isso ia para a publicação. Então, ele publicou também comentários bíblicos e sermões. Então, Calvino tem uma obra extensa, tem uma obra grande, uma obra literária grande. É importante a gente se dar conta nisso. A outra questão é o trabalho exegético do João Calvino, né? O trabalho exegético dele, né? Aqui, eu quero muito que vocês se lembrem de algumas coisas que estava também na tarefa lá que vocês fizeram e que eu enfatizei depois na aula, né? Calvino fazia exegese como um homem, e hermenêutica, né? Como um homem do tempo dele. Então, no trabalho exegético de Calvino, a gente percebe muito. Na outra questão, eu esqueci de falar da importância das institutas, mas está discriminado lá no feedback, tá? Pois vocês vão ler lá a importância, porque algumas coisas que a gente falou antes, é uma obra muito bem organizada, a mente de um homem que tinha estudado direito está presente na obra, então isso ajudou Calvino a organizar. É a única obra daquele período, de fato, sistemática e completa, né? Então, a capacidade de Calvino, a capacidade de concisão de Calvino e profundidade ao mesmo tempo, então são itens assim, a obra tem muita importância. Professor, foi ele mesmo que escreveu tanto em francês quanto em latim? Sim. Ele... E aí, Misael, essa sua pergunta é boa, interessante, porque é o seguinte, na realidade, bom, eu não sou dessa área, obviamente, nem de teologia, e também não sou da área de línguas, né? Então, eu estou falando, pelo conhecimento que eu tenho de estudos
de outras pessoas que desenvolveram esses estudos. Calvino não fazia simplesmente tradução do latim para o francês. Ele publicava uma edição das Escrituras em latim e, pouco tempo depois, ele publicava uma edição em francês. Dizem alguns estudiosos que não era simplesmente uma versão para o francês, que praticamente... Isso não quer dizer que a versão latina não fosse a base e tal, né? Obviamente. Mas ele escrevia a versão em francês. Não era simplesmente uma versão, assim, como se ele pegasse o texto latino e fizesse uma tradução, né? Ele fazia uma versão. Qual que é a importância disso? É que cada versão, na realidade, é uma edição diferente das Escrituras, né? Então, isso é muito interessante. Então, no trabalho exegético, Calvino era um homem do seu tempo, então ele dá muita importância às fontes. Lembra o Renascimento? Há de fontes. Por isso que nas Institutas, em cada página, você tem a citação de um pai da igreja. E quando ele faz o seu trabalho de exegese do texto bíblico, ele também vai à procura da patrística, para entender o texto bíblico, né? Ele é um humanista, então ele usa a razão, ele acreditava que Deus deu a razão ao ser humano e Deus deu a capacidade do ser humano usar a razão. Isso não era contraditório com a ação do Espírito Santo, para João Calvino. Então, ele coloca... por isso que ele dava ênfase ao contexto histórico e às línguas originais. Isso é fundamental em João Calvino, né? E aí é um terceiro item fundamental também, que eu faço questão de enfatizar hoje de novo, que é a questão da acomodação. Vocês se lembram que eu, na aula síncrona que nós tivemos, eu falei sobre isso, né? O que para Calvino é importante. E isso ele, inclusive, fala nas Institutas, né? E isso, ele desenvolve isso nas Institutas, esse conceito de acomodação, que não é o conceito do sujeito sentado com braços cruzados, né? Acomodado nesse sentido. A acomodação é um conceito de Calvino, no qual ele explica que quando Deus se propôs a se revelar ao ser humano, ele se acomodou às circunstâncias desse mesmo ser humano, né? E, gente, vocês percebem o alcance disso? Como isso é maravilhoso, né? Um Deus que é tão misericordioso que ele sabe que o ser humano não pode aguentar a sua presença. Lembra lá da história de Moisés? Você quer me ver mesmo? Então, mas eu vou passar de raspão, ainda vou tapar seus olhos e você vai me ver só de raspão, assim. Porque se você me ver, você acabou. Acabou para o seu, perdeu, né? Então, eu vou ajudar você aqui e tal. Você vai ver de raspão assim, e está muito bom você, né? Porque senão você não vai aguentar a minha glória. Então, esse Deus, ele tomou uma atitude de esvaziamento, lembra lá, né, de Paulo escrevendo aos Filipenses, de esvaziar para se tornar humano, ele se acomodou às circunstâncias humanas. Então, Deus não falou no século XXI em português para mim. Ele falou no século I, lá para Mateus, né, em grego e tal, em aramaico, foi registrado em grego, e essa história toda, para Isaías, lá no século de Isaías, e foi registrado em hebraico e tudo mais, né? E de lá. Por isso que esse processo de acomodação divina às circunstâncias humanas levava Calvino a dar ênfase ao contexto histórico, às línguas originais.
Então, isso é fundamental a gente entender no trabalho exegético de Calvino, porque nos ajuda também a fazer o nosso trabalho exegético, já que Calvino levou a sério isso. Depois, indo já para o finalmente aqui, tinha uma terceira questão que era sobre os huguenotes, né? E uma terceira, não, uma quarta, né? Sobre os huguenotes, e uma quinta questão sobre a noite de São Bartolomeu, e essas duas questões, obviamente, estão relacionadas, né? Os huguenotes eram os protestantes na França. Você podia fazer uma discussão sobre o significado do nome, que ninguém sabe ao certo, né? Alguns acham que vem lá de um príncipe alemão, inclusive, que era Hugo, ou alguns colocam já mais um príncipe francês, que era Hugo, né? Vem Huguenote, que foi martirizado lá, não sei o quê. Outros falam que os protestantes se localizavam mais numa determinada região que tinha um porto chamado Porto do Hugo, né? Hugo, em francês, alguma coisa assim. Então, tem várias possibilidades, deve ter umas 300, mais ou menos, e não se tem muita certeza, mas isso também não tem tanta importância, né? O fato é que são os protestantes franceses, Calvino era francês, então esse protestantismo é um protestantismo calvinista, de um modo geral. Esse protestantismo tenta se organizar, apesar da perseguição. Aí tem a Confissão de Fé de La Rochelle, 1559, que é quando esse protestantismo francês mostra assim, o seu calvinismo. Essa confissão foi escrita por Calvino, né? Basicamente. E então tem esse protestantismo francês, mas que foi perseguido e que, em geral, a maior parte do tempo ele foi proibido na França. Ele foi permitido, num curto período de tempo, ainda mais ou menos naquele período lá que ocorre na noite de São Bartolomeu, né, um pouco antes, o massacre de São Bartolomeu, e depois, no período do rei Henrique IV, né, o Henrique de Navarra, que se torna o Henrique IV da França, e depois de algum tempo do assassinato dele, volta a ser proibido, e só às vésperas da Revolução Francesa é que o protestantismo vai ser novamente permitido na França oficialmente. E essa verdadeira desemboca nesse massacre da noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, quando o rei Carlos IX, com a mãe dele, né, Catarina de Médicis, elabora um projeto de tentar acabar com um período de tensão que praticamente era um clima de guerra civil entre protestantes e huguenotes, porque uma coisa importante é que os huguenotes tinham se fortalecido muito. O almirante Gaspar de Coligny, que era assessor do rei Carlos IX, era um huguenote, ele era proprietário de grandes extensões de terras, era um homem muito rico e muito poderoso. Então, havia um clima de guerra civil, e o casamento era uma tentativa de pacificação, que era o casamento de um príncipe, de um monarca, era rei na realidade, rei de Navarra, com uma princesa, Margot, né, Margarida de Valois, e acabou que as tensões com o casamento, em vez de diminuírem, acabam se acirrando, e há uma mortandade que alguns imaginam, como o livro do Alexandre Dumas, atribui a morte de 6 mil protestantes só na França. Desculpa, só em Paris.
só em Paris. Né? Há muitas controvérsias sobre essa mortandade em termos dos números, né? Mas, de qualquer modo, foram milhares só em Paris nessa noite. Né? Se foram 1.000 ou se foram 6.000, essa quantidade acaba sendo um tanto irrelevante, porque essa morte, essa perseguição, de qualquer modo, é terrível. Né? Então, era esse feedback aqui do trabalho, né, dessa provinha que vocês fizeram, que eu gosto de... eu costumava fazer nas aulas presenciais, na aula seguinte, né? De qualquer modo, essa é a aula seguinte, mas é bom que a gente faz assim, logo a seguir, antes mesmo da correção, porque vocês já viram, estudaram, fizeram a prova e agora a gente dá esse feedback. Então, certamente são coisas que vocês vão guardar, né? E que são coisas que são importantes para o nosso mundo calvinista. Por isso que eu faço uma prova só sobre isso, né? Sobre o Calvino. Às vezes eu faço só sobre o calvinismo, como sobre João Calvino, basicamente, como protestantismo francês é basicamente calvinista, então coloquei junto aí. Falou, gente? Um abraço. Obrigado, felicidades. Felicidades aí, até a próxima. Boa semana de descanso aí para vocês. Descansem. Valeu, professor. Estudando história da igreja.